Agora, aqui tem um exemplozinho. Tem um exemplozinho. Tem um exemplozinho de um arco parcial, tá? Quer dizer, ele não fecha os 360, mas é colocado entre dois ângulos de 60 e 60. Né? Então, aí é um exemplo de cálculos que podem aparecer nos livros. Aí na parte de problema, tem vários tipos de arcos, né? E vocês vão ter que adaptar o cálculo a cada arco, né? Então, ele tem aqui os 120 graus de extensão, né? No ângulo azimutal, e tem uma carga negativa, menos Q, distribuída uniformemente. Né? Então, esse cálculo aqui, ó, é uma adaptação do cálculo anterior. Né? A única diferença é que não tem 360, só tem 120. Então, vocês fazem o mesmo, pega o ds, tá? E como o campo é negativo, ou melhor, a carga é negativa, o campo aponta na direção dela. Né? Diferente do outro que era positivo, que apontava para fora. Né? Então, essa é a única diferença importante. E como a distribuição é simétrica em relação ao eixo X, 60 para cima, 60 para baixo, o campo que tiver para cima na parte superior vai estar para baixo, ó, na parte inferior. Tá? Então, aqui é o mesmo esquema, né, do cálculo anterior. Né? Ó, componentes verticais são iguais e opostos, se cancelam. Componentes horizontais, dependendo do cosseno do ângulo, se somam. Né? Então, aqui, ó, mesma coisa. Tá? As componentes, ó, y são opostas, né? E as componentes x, ó, elas se somam. Tá? Então, e o comprimento é sempre relacionado ao elemento de arco por essa expressão. Tá? E aí aqui faz a mesma coisa. Tá? Ó, dE, né? Então, aqui vai ter o mesmo cálculo, né? Só que aqui vai ter, em vez de somar de 0 a 360, que dá o perímetro inteiro, vai se somar de menos 60 a mais 60. Tá? Também se poderia usar aquela estratégia da função par. Tá? Como o integrando é par, vocês poderiam somar duas vezes de 0 a 60. Tá? Então, esse tipo de estratégia de integração vocês podem usar as que vocês conhecem. Né? E fazendo essa continha aqui, os limites, deu 1,73, ó, lambda sobre 4πy0. Agora, como o lambda aqui, ó, é calculado em termos de carga por comprimento, ó, ele é o Qzão sobre 1/3 do arco. Ó. O arco é 2πr, 1/3 dele é 2πr sobre 3. Aí, fazendo a continha, deu esse valor. E substituindo no final, achamos essa resposta. Em termos da carga total, é Qzão sobre 4πy0R2. Tá? Vocês vejam que ele é menor em módulo do que o campo de uma carga pontual. Tá? O campo de uma carga pontual seria simplesmente ó, Q sobre 4πy0R2. Mas ele, como ele tem uma distribuição geométrica, isso diminui, tá? Diminui o valor aqui. Se quiser colocar em termos mais formais, como os unitários, no campo vetorial, seria esse módulo vezes unitário I. Ok? Tem alguma questão sobre esse cálculo? Esse cálculo exige só um pouco mais de habilidade de integração. Né? Mas não tem nada assim de... Olha, aqui tem uma lista de passos, tá? Que vocês têm que observar, né? Observar na hora aqui de... Deixa eu ver uma coisa aqui. Vocês têm que observar isso aqui na hora de integrar, tá? Bom, então, a gente... Ó, esse quadro aqui, vocês devem olhar e é uma sequência de passos para executar essas integrações, tá? Provavelmente vocês já devem ter uma certa habilidade com integrações desde o cálculo, né? Mas então vocês, sempre que precisar, vocês voltem
essa tabelinha, né? Que ela tem algumas dicas, né? Sobre como integrar, né? Agora, em particular, essa figura 2214, ela é uma dica muito importante, né? Sobre o efeito das simetrias nas integrações. Então, por exemplo, na figura A, vocês têm uma distribuição a barra, né? Uma distribuição uniforme de carga, e vocês querem saber o campo à esquerda, o ponto P. Então, como as cargas são positivas, você sabe que o campo vai estar dirigido para fora. Agora, para integrar, vocês vão ter que fazer aquilo o de sempre, que foi feito acima, pegar o ds, etc., pegar o lambda ds, que é o dq. Agora, a integração aqui, no caso, vai ser ao longo de x, ó, de 0 até o L, que é o comprimento da barra, o Lzão. Tá? Não diz aqui, ó, mas a barra teria um comprimento Lzão. Né? Vocês vão integrar de 0 até... Tá? Aí deve dar uma integral um pouquinho mais complicada, não é tão trivial quanto essas que a gente fez aí no caso polar. Né? Já a figura B é a mesma barra, mas vocês querem saber o campo num ponto P perpendicular à barra, mas exatamente no centro geométrico da barra. Né? Então, esse ponto P divide a barra em dois segmentos, cada um com metade, né, da carga. Então, esse aqui vocês podem, inclusive, obter facilmente o campo por argumentação. Tá? Não precisa nem integrar, basta vocês pegarem a carga Qzão, dividir metade para a direita e metade para a esquerda, Qzão sobre 2, Qzão sobre 2, e colocar cada Qzão desse em metade desse segmento. Né? E calcular o campo de uma carga pontual. Tá? Qzão sobre 2, ó, aí só tem que ver a distância aqui, como é que ficaria a geometria. Né? Então, ó, Qzão sobre 2 vai ficar um campo diagonal para cima, né? E o outro Qzão vai ficar um campo diagonal para a esquerda. Né? Os componentes paralelas se cancelam, a componente vertical vai ser 2 vezes a projeção pelo ângulo aqui que vocês calcularem, né? Pelo cosseno desse ângulo interno aqui. Né? Então, esse cálculo seria bastante fácil. Tá? Agora, no caso de vocês fazerem pela integração, para vocês verificarem se dá certo, vocês vão ter que integrar, ó, de menos Lzão sobre 2, né? Que é a metade desse valor, até mais Lzão sobre 2, para obter a componente, ó, paralela, na direção do eixo Y para cima. Tá? Então, esse caso também não deve ser tão difícil. Isso vai aparecer nos problemas aí. Tem vários problemas que são variações dessas coisas. Agora, o caso C é o mais complicado. Tá? O caso C não tem simetria. Ele quer um ponto P, mas que está, ó, situado próximo do canto esquerdo. Tá? Então, você veja que a distância entre o canto esquerdo e o ponto é menor do que a distância entre o canto direito. Então, nesse caso aqui, vocês vão ver que, ó, o campo da esquerda ele vai estar assim, diagonal para cima. E o campo da direita ele vai estar mais inclinado para baixo, vai estar mais assim. Quando vocês somarem, as componentes paralelas não se cancelam. Tá? A componente paralela vai ter um valor, ó, em x para a esquerda, tá? Resultante, ó, a esquerda vai ser maior do que a direita. Tá? Então, nesse caso, vão ter que ser necessárias duas integrações, dois cálculos. Né? Vai ter a componente paralela, vai ser x negativo, né? E vai ter a componente perpendicular, que vai ser também, a maior parte dela vai ser devido a esse lado direito, né? E uma outra parte devido ao lado esquerdo. Então, você veja que a simetria ela tem um efeito grande no cálculo. Tá? Então, aqui tem a questão dos limites de integração que vocês devem levar em conta. Tá? Diz aqui, tem 3 barras isolantes, né? Uma semicircular, 2 retilíneas. Né? Ele quer saber o campo
nessa posição P. Aqui tem o menos Q, né? Menos Q essa parte de cima, mais Q a parte de baixo, né? E tem aqui o eixo Y aqui. O ponto P é o ponto de observação aqui, o ponto P. Né? Então, vocês podem imaginar aqui, ó, que essa distribuição de cargas, vocês podem concentrar ela no centro aqui, ó, né? Então, que como é uniforme, equivale a ela estar no centro. Então, essa parte aqui tem um campo apontando na direção da carga. O campo seria o E menos, né? O E menos. Né? E a outra parte, aqui você também pode botar pelo centro, é exatamente simétrica, né? Vocês vão ter o campo aqui, o E mais. Ó. Vocês vão ter aqui esse campo que a gente pode chamar ele de E mais. Então, eles são absolutamente simétricos, né? Então, essa linha aqui, a minha figura está torta, tá? Mas esses dois campos aqui, eles são simétricos. Essas duas componentes ó, são simétricas e de mesmo modo, tá? Então, ela se cancela, tá? E o campo resultante, ó, ele fica aqui para cima. O campo resultante, ó, então, ele fica na direção de Y, né? Positivo, né? Então, que é a soma dessas duas componentes aqui, essas duas componentes que vão depender do cosseno desse ângulo θ aqui. Tá? Então, essas duas componentes aqui, as duas estão para cima. Então, a resultante, que é esse campo aqui total, né? Ele vai ser duas vezes essas componentes aqui para cima. Ok? Então, nesse caso, acho que é tranquilo. Né? Agora, o caso 2 aqui, quase 2, quem é positivo para cima, mais que, menos que para baixo. Né? E o ponto P é aqui. Então, a gente vai ter o quê? Esse campo aqui, aí vocês podem botar a carga como se estivesse no centro. Né? Positivo, né? O campo está para fora. Assim, né? Isso seria o E mais. Agora, de baixo ó, é negativo, tá? O campo está na direção da carga. Né? Então, está assim. E vai ser o E menos. E aqui a simetria também ocorre de forma perfeita, embora a minha figura não... Essa aqui deu certinho. Então, esse eixo aqui, ó, ponto de observação está aqui, P. Esse eixo aqui é o eixo Y. Né? Então, o que vai acontecer? As componentes paralelas a x, né? X é esse, x é esse. Né? Componentes paralelas a x se cancelam e sobra a componente para baixo. Né? Isso é o resultante, direção y negativo. Tá? Então, o campo resultante. Tá? Então, a resposta é y negativo.